Olha, a gente atualiza agora a situação, informações sobre o agravamento do conflito entre Rússia e Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin ordenou a convocação de 300 mil reservistas como reforço para a guerra na Ucrânia. Na ONU, o presidente americano Joe Biden reagiu a esse anúncio. A gente vai conversar mais uma vez com a Mariana Jangiacomo. Ela tem informações direto de Nova York. Mariana. Oi, Luciana. Pois é, Luciana, Sidney, olha, há até alguns voos esgotados já, viu? Voos saindo de Moscou e indo para Istambul e também para a capital da Armênia, que são destinos onde os russos podem entrar sem visto, justamente por causa do medo que homens em idade de servir o exército têm agora, depois dessa fala do presidente russo Vladimir Putin sobre a convocação de mais 300 mil homens. O ministro da Defesa disse que não serão convocados recrutas, disse que serão convocados apenas reservistas, soldados profissionais, pessoas com experiência no exército, mas foi uma declaração, é claro, que repercutiu muito e que gerou esse temor. Então, de acordo com o site Aviasales, que é o site de passagens aéreas mais popular na Rússia, já estão esgotadas as passagens para esses voos diretos entre Moscou e Istambul e Moscou e a capital da Armênia, justamente porque lá os russos podem entrar sem visto. Então a gente percebe já o reflexo disso, é claro, na população. Essa é uma fala que vem também no momento em que a Rússia enfrenta dificuldades na Ucrânia. A Rússia foi expulsa de regiões que controlava ali no Nordeste, agora as tropas russas estão praticamente presas no sul da Ucrânia. E o presidente Vladimir Putin fez esse discurso, um discurso escalando bastante o tom, então convocando, claro, esses 300 mil homens e falando também sobre a questão nuclear. Putin disse que se o Ocidente fizer o que ele chama de chantagem nuclear, então a Rússia usará todo o seu arsenal e disse que isso não era um blefe. Agora, foi um discurso apenas horas antes da fala do presidente americano Joe Biden aqui na Assembleia Geral na ONU. Eu estou ao lado da ONU, inclusive por isso há uma movimentação bastante intensa aqui ao meu redor de polícia, segurança reforçada aqui nas ruas de Nova York. E Biden falou muito sobre isso. Foi um discurso longo, foi um discurso de quase meia hora, em que Biden passou boa parte dele falando justamente sobre a Rússia, mais especificamente sobre as ações do presidente russo Vladimir Putin. Biden disse que Putin foi imprudente ao ameaçar a Europa com essa questão das armas nucleares. Disse que o objetivo da guerra na Ucrânia é tirar o direito da Ucrânia de existir como nação e tirar o direito dos povos ucranianos de existirem também como população. Então foram falas muito fortes de Biden, que também acusou Putin pela crise de insegurança alimentar que o mundo vive hoje. A gente sabe que desde o começo da guerra na Ucrânia, muitas pessoas no mundo voltaram a uma situação de insegurança alimentar, voltaram a passar fome. Isso quem diz é a própria ONU, é o programa de alimentos da ONU que faz essa estimativa. E Biden disse que, ao contrário do que a Rússia diz, as sanções impostas pelos Estados Unidos e pelos aliados não prejudicam as exportações de alimentos e de fertilizantes da Rússia. Então ele disse que o grande culpado por essa crise de insegurança alimentar no mundo hoje é Vladimir Putin. Ele realmente dedicou uma boa parte desse discurso a falar sobre isso. Aí uma pequena parte foi também sobre política doméstica, porque quando a gente fala em Assembleia Geral da ONU, a gente tem que lembrar que são discursos voltados, é claro, para a comunidade global, mas também uma oportunidade para os presidentes falarem ali sobre política doméstica e para a população local. Mas hoje, realmente, o foco, que tem dominado a maior parte dos discursos por aqui, tem sido a guerra na Ucrânia e hoje, mais especificamente, esse discurso de Vladimir Putin da madrugada. A gente até separou um trechinho do que disse o presidente russo para exemplificar melhor, então vamos ouvir. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Указ о частичной мобилизации подписан. Durante o discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que a Rússia fez ameaças nucleares contra a Europa. Vamos ouvir esse trecho.
President Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime. Now, Russia's calling up more soldiers to join the fight, and the Kremlin is organizing a sham referenda to try to annex parts of Ukraine, an extremely significant violation of the UN Charter. Putin claims he had to act because Russia was threatened. But no one threatened Russia, and no one other than Russia sought conflict. Ao anunciar a mobilização de reservistas para a guerra, Putin disse que não está blefando sobre usar armas nucleares para defender a Rússia. Vamos acompanhar esse trecho. В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону.